Olá, querido amigo. Mais uma vez estamos juntos para refletir sobre ensinamentos que nos são trazidos pela doutrina espírita, sobre a inspiração de espíritos benfeitores e a coordenação de Jesus, como nos diz Allan Kardec. Ele está à frente de todo esse movimento, como está à frente de todo o processo da evolução do planeta, desde a sua constituição. Ele é nosso modelo e guia, nosso exemplo, a nossa meta, e ele está sempre conosco. O que nós precisamos cada vez mais é favorecermos esse diálogo para com ele e lembrarmos de estarmos sempre próximos a ele. Nossa conversa hoje é um tema do livro Leis Morais da Vida, de Joana de Ângeles, do espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco, e o tema é intitulado Considerando o Medo. E é muito interessante nós pensarmos o que é o medo, né? O medo está muito ligado à insegurança, está muito ligado ao desconhecido, está muito ligado à nossa falta de confiança no futuro. E claro que se nós falamos de tudo isso, para algumas pessoas também o medo está ligado à falta ou à insegurança na fé. Por que eu digo insegurança e não digo falta? Porque nós temos fé. E uma prova de que nós temos fé é que nós seguimos buscando evoluir, fazendo a nossa parte dentro da sociedade, buscando sempre estar disponível para auxiliar o próximo, para orientá-lo, para rever nossos comportamentos. Então, e sempre com a segurança de que o futuro ficará melhor, será melhor, porque temos toda a assistência de Jesus, como eu disse no comecinho, e dos benfeitores amigos. O que acontece, no entanto, é que nós, como não temos certeza absoluta do que vai acontecer nos próximos momentos, e sabemos que muitas vezes o que acontece é para nossa evolução, mas não é obrigatoriamente o que nós gostaríamos, é resultado das nossas decisões, das nossas atitudes, dos nossos posicionamentos, mas não obrigatoriamente o que gostaríamos, nós nos sentimos inseguros e a nossa fé parece vacilar. Mas ela não vacila, porque ela não vai deixar de existir. O que pode acontecer é que nós detectemos que ela não é tão forte quanto nós imaginamos, que ela ainda não está tão consolidada como nós pensamos, achamos, dizemos. Mas, então, o ter medo parece ainda uma coisa muito comum para espíritos no nosso nível de desenvolvimento moral e espiritual. E é interessante porque o medo nos paralisa, o medo nos fragiliza, o medo nos aproxima de situações que nos desgastam, favorecem que tenhamos decisões intempestivas, não obrigatoriamente equilibradas. O medo acaba exagerando a significação dos acontecimentos e nos faz também imaginar coisas, deduzir coisas, prever coisas,
situações que não obrigatoriamente são reais. Então, nós passamos a viver situações que não acontecem ou que não iriam acontecer. E nós acabamos atraindo para junto de nós fluidos, espíritos, pessoas que estão vibrando na mesma faixa, estão posicionados na mesma condição, na mesma situação de medo, tendo medo das mesmas coisas que nós temos. E com isso nós criamos um círculo vicioso de insegurança, de sofrimento por antecipação, de receio, de perturbação, e acabamos nem sempre conseguindo justificar isso de forma lógica, entender o motivo, né? O medo mexe com a nossa condição espiritual, psicológica e material, física. O medo acelera os nossos batimentos cardíacos, joga toxinas no nosso organismo físico, prejudicando essa máquina maravilhosa que nos é dada nesta presente encarnação para a nossa evolução. Não só nesta, como nas que já tivemos e nas que teremos. E Joana de Ângeles, ela vai discorrer exatamente sobre esses aspectos que eu estou falando aqui, né? Ela diz, por exemplo, que as pessoas com medo, elas agridem ou fogem, elas exageram ou se eximem de uma iniciativa, tornando difícil serem ajudadas e, muitas vezes, contaminando outras pessoas menos convictas, que não estão tão seguras assim da sua vida, das suas decisões, fazendo com que elas também se desesperem. Ou seja, quando eu estou com medo, eu afeto o meu entorno. E esse entorno eu tenho que entender como o ambiente, como um todo, e como as pessoas que estão à minha volta. Sejam elas encarnadas, sejam elas desencarnadas. O medo pode nos levar a condições extremas de infartos, pressão alta, e uma série de problemas estomacais e uma série de outras consequências em função exatamente desse, entre aspas, envenenamento do nosso organismo físico por toxinas nocivas à nossa saúde. Geradas, é claro, por pensamentos de nós, espíritos, afetando o nosso corpo físico. Eu estou tentando ser bem didática nesse sentido, para que nós percebamos que no primeiro sinal, no primeiro indício de medo, de receio, de insegurança, nós deveríamos respirar fundo e retomar a condição anterior, ou seja, dar um passo para trás e nos perguntarmos: por que estou com medo? Eu costumo dizer que o desconhecido é tenebroso e que muitas vezes o nosso processo evolutivo ele é retardado, ele é abandonado, é relegado a segundo plano por medo do desconhecido. Nós, na condição que estamos, não sabemos o que é ser um espírito bom, no sentido que está definido lá no Livro dos Espíritos, por Kardec, no intervalo das questões de 100 a 113.
em que ele faz a escala espírita. Espírito bom, ele está numa condição bem acima da nossa atual. Mas nós não sabemos o que é ser bom. Nós sabemos que para ser bom, nós devemos amar o inimigo, devemos fazer o bem a quem não gosta de nós, devemos ter pensamentos positivos, sermos tolerantes, pacienciosos, nos esforçarmos para vencer o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Ou seja, são condições ainda muito distantes para nós. E, na verdade, nós ainda gostamos de algumas situações que vivenciamos no nosso dia a dia enquanto encarnados, como uma fofoquinha, uma ironia, uma indireta. E então, conviver com espíritos que não fazem essas coisas, para nós é muito difícil. E também os exemplos que nós temos de pessoas que conseguiram viver de forma a focar sua vida em benefício do próximo. E aí eu estou falando de pessoas, não vou nem... Claro que Jesus é o exemplo máximo, mas eu vou falar de pessoas que estão mais próximas à nossa época, né? Claro, como Gandhi, que não era cristão, era hindu, e conseguiu, sem armas, sem violência, vencer o Império Britânico e conquistar a independência da Índia. Mas ele foi morto, ele foi assassinado. E teve uma vida complicada a partir do momento que ele se dedicou à não violência e a melhorar as condições do povo hindu, do povo indiano, que não foram só os hindus que foram beneficiados pela atitude dele, buscando a independência do domínio do Reino Unido, da Inglaterra, e com isso ele conseguia melhorar a condição de vida desse povo. Essa era a meta. E ele foi assassinado. Quando nós pensamos em outros espíritos também que se dedicaram ao próximo, e aí bem mais próximos a nós do que Gandhi, como Madre Teresa e Irmã Dulce, por exemplo, cada uma no seu país de origem, né? Nós vemos que a vida delas também não era fácil, né? Trabalhar com doenças graves, confortando, dormindo sentada noites e noites, passando muitas noites, inclusive sem dormir, não é fácil. Quando nós pensamos, usando aqui um modelo, né, uma referência espírita, que é Chico Xavier, nós também não temos condição ainda de ter a vida que ele teve. Eu costumo brincar dizendo que levar uma garfada na barriga não deve ser fácil. Imagina levar várias durante muitos anos. Eu estou colocando essa referência para nós percebermos que, para essas pessoas, a meta que elas tinham, o fim, a finalidade do trabalho que desenvolveram, das decisões que tomaram, não era pontual, era abrangente e, para vencer qualquer situação, vai ter algum tipo de dor, de preço, né? Nada é
de graça, tudo é conquista. E para essas conquistas, nós vamos precisar nos dedicar. Eu também fico pensando como seria conversar com Chico Xavier e falar assim para ele: ai, Chico, eu estou incomodada com meu vizinho, com a minha família, eu não me dou bem com as pessoas, elas não gostam de mim. E começasse a reclamar do vizinho, do cachorro do vizinho. Qual seria a resposta de Chico? Ele com certeza daria um jeito de cortar a conversa. Então, a diferença entre nós e espíritos mais focados no bem, e essas pessoas que eu estou citando, elas não são obrigatoriamente espíritos bons, que é uma segunda categoria. Nós temos 3 categorias de espíritos: os espíritos puros, que é onde se situa Jesus, os espíritos bons e os espíritos imperfeitos, que somos todos nós que habitamos a Terra. Há vários níveis, há várias categorias de espíritos imperfeitos, mas vários grupos, mas essa separação é didática. Nós sabemos que estamos caminhando para a condição de regenerados. Espíritos regenerados se dedicam mais ao bem do que ao não bem. A tentativa de descumprimento da lei para eles não é considerada como para nós. Então, pode ser que esses espíritos que eu citei enquanto encarnados, eles estivessem mais próximos da regeneração do que eu estou nesse momento. Então, conviver com eles, para mim, seria um incômodo, porque os interesses deles são diferentes dos meus. Eu vou querer, como eu disse, fazer um comentário mordaz, vou querer ser irônica. Essas pessoas não faziam isso. Elas eram sempre verdadeiras e sinceras. Claro que alguém vai lembrar de um caso do Chico Xavier, que ele estava num avião e o avião começou a ter uns probleminhas de turbulência e ele entrou em pânico e começou a gritar, rezar em voz alta, e o Emmanuel se mostrou para ele e pediu para ele ficar quieto. E ele disse que não ia ficar. Emmanuel pediu 2 ou 3 vezes para ele se acalmar. Ele disse que não ia se acalmar porque ele não queria morrer. E Emmanuel vai falar para ele: então eu estou indo embora, fique por sua conta. Então vocês vão falar: mas ele teve medo. Então isso mostra que ele ainda era um espírito numa condição evolutiva muito próxima a nós. Qual a diferença? Ele abria mão de comportamentos que ele sabia não serem positivos. Na maioria das vezes, é claro. Não sempre, porque ele também, como nós, estava e está e continua evoluindo. Então, naquele momento em que ele teve o ataque de pânico, porque o avião estava em turbulência, ele se recusou a ouvir a voz do bom senso, que no caso era Emmanuel, pedindo para ele confiar, porque ele não ia morrer naquele momento. E ele, em vez de confiar, ele continuou querendo sofrer. É interessante isso, porque quando nós estamos com medo, assustados, apavorados, nós não ouvimos o que as pessoas nos colocam com bom senso. Nós não ouvimos a razão, não pensamos de forma organizada e racional. O nosso pensamento vira um torvelinho de emoções, de ideias que não se conectam e que fazem com que a nossa mente não consiga se concentrar. E, desse modo, dificulta, inclusive, a nossa prece e a nossa ligação com aqueles benfeitores que estão disponíveis para nos ajudar e nos orientar.
Eu sei que isso pode parecer um pouco fatalista, mas nós não podemos esquecer que uma atitude de calma, como nos diz Joana, ajuda a tomada de posição de qualquer ocorrência, seja aguardada, seja que surja inesperadamente. O que isso significa? Uma atitude inesperada, eu posso sofrer um acidente e saber e ficar mais patente para mim ou clara para mim a possibilidade de eu vir a desencarnar. Por exemplo, ora, por que eu vou me desesperar? Todos nós nascemos sabendo, encarnamos, sabendo que vamos desencarnar. Essa é a única certeza que temos. O problema, ou a vantagem, ou o benefício, é que nós não sabemos quando. E nós achamos uma série de argumentos para justificar o fato de nós não queremos desencarnar. Então aí entra a família, o trabalho, as responsabilidades econômicas, financeiras, sociais e tudo isso como desculpa para que esse momento não é o ideal, não. Eu não quero morrer agora. Eu não quero desencarnar agora. Porque a morte não existe, mas neste momento nós pensamos que é a morte. Nós não pensamos que é apenas o retorno à nossa vida normal, que é a vida de espíritos, é a vida no plano espiritual. O mundo espiritual é o nosso verdadeiro mundo. Não estou usando o medo da desencarnação, conhecido como medo da morte, como um exemplo para percebermos que nós tememos uma coisa que nós não sabemos quando vai acontecer, nem de que forma, mas nós sabemos que vai acontecer. E nós não conseguimos impedir que isso aconteça. Olha que interessante. Esquecemos também, como espíritas, reencarnacionistas, ou não espíritas, mas que acreditamos no espírito, que para o espírito a morte não existe. O espírito é imortal. Ora, se eu sou imortal, qual o problema de eu desencarnar? Teoricamente, nenhum. Mas será que eu estou preparada para tomar contato com aquilo que eu sou de verdade, de fato? Ou seja, o fato de estarmos encarnados para nós é é uma condição que dificulta o acesso, muitas vezes, a quem somos de verdade. Nós conseguimos, na nossa vida de relação, mascarar sentimentos através de sorrisos nem sempre sinceros, de educação, de atenção nem sempre sincera para com as pessoas. Dessa forma, os problemas que nós enfrentamos no dia a dia não são por nós encarados como instrumentos para selecionar os nossos verdadeiros motivos, para pensarmos sobre o que nos move, para encararmos as notícias com discernimento, pensando sempre que Deus quer que evoluamos. Deus quer o nosso bem. Deus não nos criou para sofrermos. Ele nos criou para que evoluamos. Ora, se nós começarmos a estar atentos a essa disposição de refletirmos sobre os medos que temos, nós vamos começar a perceber que nós vamos começar a viver melhor. Porque nós vamos começar a conhecer melhor
o nosso nível de consciência, como eu disse, o que nos move para estarmos no nosso dia a dia, a autoconfiança, o autoconhecimento, tudo isso vai começar a se tornar instrumentos evolutivos como de fato devem ser. O medo, na verdade, dificulta a nossa evolução. Porque, como eu já disse, eu estou repetindo esses conceitos para que a gente tenha isso muito claro para nós. O medo nos paralisa. Além disso, as toxinas que o medo solta, faz com que o nosso corpo seja intoxicado, elas mexem com as nossas condições hormonais e dessa forma nós passamos a exalar cheiros físicos típicos do medo. O que também pode nos gerar dificuldades. O que eu quero dizer com isso? Alguém que tem medo de cachorro. A pessoa vê um cachorro, ela se apavora. É muito mais fácil ela ser atacada pelo cachorro do que alguém que não tem medo. Por quê? Porque o odor que ela exala em função do medo, para o animal, é um tipo de agressão. Joana de Ângeles também nos diz que quando nós estamos com medo, nós ficamos mais agressivos, nós temos dificuldade de prestar atenção no que está à nossa volta, nós acabamos gerando problemas decorrentes da nossa falta de equilíbrio naquele momento. Os problemas são os recursos que nós temos para evoluir e, dessa forma, nós vamos começando a perceber que nós precisamos ter a consciência daquilo que somos e refletir que doenças, problemas, notícias, viagens, o futuro não são os temas ou o que deve ser temido. Porque as coisas nunca vão acontecer da forma que nós obrigatoriamente imaginamos. Elas vão acontecer da forma que é ideal para a nossa evolução. Eu vou ler aqui para vocês uma frase da Joana com relação a isso, que para mim é muito sintomática. A pessoa com medo agride ou foge, exagera ou se exime da iniciativa feliz. Torna-se difícil de ser ajudada e contamina, muitas vezes, outras pessoas menos robustas na convicção interna, desesperando também o outro. Para nós podermos ajudar o outro, nós não podemos entrar na mesma faixa de desequilíbrio da pessoa. Vou dar um outro exemplo. Jesus ajudou muita gente, curou muita gente, orientou muita gente e até hoje, para nós, é difícil colocar em prática aquilo que ele viveu, em termos de sentimentos, de percepção do outro, de virtudes. Ora, se ele, na hora que era colocado à prova por algum fariseu, algum doutor da lei, saísse berrando, gritando, esperneando, mostrando para todo mundo o seu desequilíbrio, ele teria marcado a história do jeito que marcou? Vou usar um outro exemplo mais próximo do nosso dia a dia. Vamos imaginar que a gente vai à casa espírita
para passar pelo atendimento fraterno, porque nós estamos precisando de uma orientação. Aí a gente senta na frente da pessoa que vai nos atender, ela amorosamente nos pergunta como estamos, do que estamos precisando, e a gente começa a contar o nosso problema, a pessoa olha para nós e fala assim: nossa, você não imagina como está a minha vida. É muito pior que a tua. Porque eu estou passando por isso, por aquilo outro. E ela vai desfiar o rosário dela. Isso não acontece, gente, é uma hipótese. Nós confiaríamos na recomendação que aquela pessoa desse para nós? Porque se não está funcionando para ela, como que vai funcionar para mim? Eu gosto de pensar sobre isso. Porque a hora que eu estou aqui conversando com vocês, e especificamente com você que está me ouvindo nesse momento, eu tenho que te trazer uma mensagem positiva. Eu não tenho que contar a minha vida. Dificuldades todos temos, porque, como eu já disse 2 ou 3 vezes, problemas são instrumentos de evolução. Os problemas nos estimulam a desenvolver a nossa intelectualidade. É interessante isso, porque nós não gostamos de problema. Mas olha, em contrapartida, quando a nossa vida está calma e sossegada, o que a gente faz? Vai arranjar problema. E nem que seja para assumir o problema do outro e tentar resolver. Não é? Nós gostamos do problema. Por quê? Porque é ele que estimula o nosso intelecto. A crise ela é extremamente positiva para fazer com que eu dimensione possibilidades. Então, nós precisamos começar a pensar que se o medo me faz tanto mal, atrapalha tanto o ambiente físico e espiritual no que eu estou inserido e pode me levar a influenciar outras pessoas, o medo, na verdade, é uma comprovação da minha inferioridade moral e espiritual, ou seja, na minha falta de virtudes. E eu preciso, na verdade, saber que tudo que me acontece tem um único objetivo: me levar a ser um ser humano melhor. E que muitas coisas desagradáveis que acontecem, aliás, todas as coisas desagradáveis que acontecem, são resultado de escolhas imprudentes que eu fiz. E que Deus, na sua bondade, através da sua lei, ele não nos pune, ele nos apresenta instrumentos para que corrijamos a nossa rota e evoluamos mais rapidamente. A única coisa que ele quer é que a gente evolua rapidamente, para podermos ascender na escala espiritual e podermos nos tornar espíritos puros, como Jesus. E aí o nosso exemplo máximo, que é Jesus, nos deixa um recado também muito interessante. Jesus herdou de Deus a terra com uma população formada por espíritos como cada um de nós. Ou seja, será que a gente gostaria desse presente? E outra, como foi a encarnação de Jesus entre nós? Calma, tranquila, sem problema? Ele desencarnou de uma forma hiper tranquila, dormindo assim, não acordou? Não, né, gente? E isso também nos espanta.
E é isso que gera e favorece uma série de inseguranças nossas com relação ao nosso futuro. Porque para nós, a violência da forma com que Jesus desencarnou não é algo que nós suportaríamos. Mas para ele, apesar de ter doído fisicamente, ele sentiu dores, ele cumpriu a meta. E a provocação que nos fica é: nós estamos cumprindo a nossa? Nós estamos dando conta do projeto que fizemos e estamos respeitando o amparo que recebemos dos benfeitores espirituais? Joana de Ângeles, eu vou encerrar com mais uma frase dela, que ela nos diz: faze-luz íntima e os receios infundados baterão em retirada. A responsabilidade dar-te-á motivos para preocupações, enquanto o medo minimizará as tuas probabilidades de êxito. Ora, se eu tenho responsabilidade, eu vou agir no equacionamento. Se eu tenho medo, eu vou fortalecer a derrota. Jesus, continua Joana, culminando a tarefa de construir nos tíbios corações humanos a ventura e a paz, assodado pelos famanazes da loucura em ambos os lados da vida, inocente e pulcro, não temeu nem se afligiu, ensinando como deve ser a atitude de todos nós em relação ao que nos acontece e de que necessitamos para atingir a glorificação interior. Nós ainda temos uma longa trajetória, que pode ser mais longa ou mais curta, de acordo com o controle que tivermos sobre as nossas emoções e sobre o conhecimento daquilo que estamos fazendo aqui, que é evoluir. Volto a repetir, nós só estamos aqui para evoluir. E a evolução está diretamente ligada à felicidade. Cada vez que nós vencemos alguma situação desagradável, nós precisamos aprender a agradecer a Deus, aos benfeitores que nos ajudam e a nós mesmos, por termos sido capazes de vencer o medo, de vencer a insegurança e de ter fé. Ter fé de que o nosso futuro é grandioso, o nosso presente já é grande e pode ficar melhor ainda se nos dedicarmos à nossa transformação individual. Fiquemos em paz, fiquemos com a certeza sempre de que Jesus e os benfeitores estão ao nosso lado, nos orientando, nos fortalecendo. Que a doutrina nos dá instrumentos de reflexão importantes para que essa evolução seja facilitada. Mas a decisão, a ação, o posicionamento é de cada um de nós. Vamos juntos, que é muito mais fácil. E um apoiando o outro, nós evoluímos juntos. Esse é um princípio da lei da sociedade. Isso faz parte da lei divina. Envolve a lei do progresso. Enquanto que a passividade nos leva a complicações e retardamentos na nossa evolução. Vamos em frente, meus queridos. Vamos com a confiança de que somos capazes de vencer as adversidades. Sem medo, mas convictos de que temos em nós todas as potencialidades necessárias para nos tornarmos espíritos moralmente evoluídos, espíritos regenerados, dependendo apenas da nossa disposição no bem.
Beijo, fiquem bem, se cuidem, com a certeza de que a lei divina está a nosso favor. E os benfeitores amigos também.